Você já tentou desenvolver um sistema e sentiu que tudo virou um caos? Layout quebrado, componentes difíceis de manter, e por mais que você tente enviar comandos, enviar instruções, o Lovable não consegue resolver o seu problema ou acaba modificando outra coisa que não tinha nada a ver. Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar os hacks que eu utilizo para fazer com que o Lovable crie estruturas e sistemas complexos de maneira bonita, otimizada e eficiente. Bom, e se você gosta dos vídeos desse canal e quer mais conteúdos como esse, se inscreve, deixa o seu like e coloca um comentário sobre o que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Então, vamos lá. Bom, mas antes de iniciarmos, eu preciso que você entenda um pouquinho sobre o que é o Lovable. E não, eu não vou falar o que todo mundo aí já fala, que é uma IA que cria sites, sistemas, não. Eu vou abordar alguns conceitos teóricos que vão impactar diretamente nos resultados quando você for digitar os seus prompts. Primeiro, o Lovable é uma ferramenta que reúne uma gama de recursos e uma gama de ferramentas que, a partir delas, elas interpretam informações de texto e transformam em componentes. Ou seja, ela programa para você, ela escreve as linhas de código daqueles componentes que ela julga que serão necessários na sua aplicação. Então, ela faz através do framework do Vite, utilizando o React para a construção. Então, o Lovable ele é uma ferramenta voltada para o front-end. Então, ela se dedica ao front-end. Entendendo esse primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. Como eu bem disse, o Lovable ele é focado no front-end. Apesar de ele executar funcionalidades que deveriam ser do back-end, como por exemplo, autenticação, comunicação com o banco de dados, essas funções elas deveriam ser do back-end, mas o Lovable acaba executando por quê? Porque ele utiliza o React, que é em TypeScript ou JavaScript. E o JavaScript, por padrão, ele tem como fazer essa comunicação. Porém, aí vai um ponto muito importante. Você já percebeu que o Lovable ele é uma IA web? Ou seja, diferente do cursor que você baixa no seu computador e você executa as funções através dele, o Lovable é uma ferramenta online, onde você só se cadastra, digita um prompt e ela te entrega algo. Logo, eu preciso que você entenda o seguinte: o Lovable ele é um servidor enorme, um servidor potente, aonde ele divide a sua capacidade entre todos os seus usuários. A gente chama isso de containers. Eu não vou entrar muito em termo técnico, mas entenda o seguinte: o Lovable pega a sua capacidade total, divide pela quantidade de usuários, e cada usuário tem uma parte do processamento do servidor do Lovable. Ou seja, por que isso é feito? Porque imagina que um usuário vai digitar um prompt que tem 300 linhas e um outro usuário vai digitar um prompt que tem só 10 linhas. O usuário que digitou esse prompt gigantesco não pode afetar o desempenho do outro usuário que digitou um prompt menor. Então, todos precisam ter um padrão, independente do tamanho do seu prompt. Então, cada usuário tem um container com um espaço de processamento devido. E como eu já falei anteriormente, o Lovable é focado no visual, no front-end. Então, aí vai um pequeno detalhe. Nunca escreva prompts complexos e gigantes para o Lovable. Por quê? O Lovable é focado no visual, ou seja, ele tem um objetivo, te apresentar algo visualmente, seja bonito ou não. Ele só tem esse objetivo, pegar o que você mandou para ele e transformar em algo visual. Então, como você tem um processamento limitado e um tempo limitado por ser uma aplicação web, se você manda um prompt gigante para o Lovable, ele vai passar muito tempo, ele vai gastar o seu tempo de processamento pensando, analisando e pouco tempo executando. E como ele tem o objetivo de te entregar algo, se ele vê ali que ele tem pouco tempo para processar do teu prompt e te entregar algo, ele vai fazer utilizando os recursos mais simples, porque ele precisa ser rápido. Então, tira da sua cabeça o que o pessoal fala, que você tem que ir no chat GPT, escrever um prompt extremamente complexo, um prompt extremamente grande. Isso só vai fazer com que o Lovable te entregue algo visualmente não tão legal e sem funcionalidades. Ou seja, se você quer desenvolver um e-commerce, ao invés de você digitar um prompt gigantesco, enorme, com tudo que deve ter naquele e-commerce, digite algo simples, curto e objetivo, como por exemplo, Lovable. Desenvolva para mim um e-commerce utilizando a biblioteca X com a fonte Y com um padrão de cores X e com animações utilizando a biblioteca Z. Esse único prompt vai ser simples do Lovable entender, vai ser prático dele pensar e ele vai conseguir te entregar algo
bonito visualmente, o tempo de processamento que ele, que ele teria que ter pensando, ele agora vai gastar desenvolvendo. Então suas aplicações elas vão ficar muito mais bonitas e muito mais robustas. Ah, isso faz tanto sentido que se você não percebeu, o Lovable ele cobra por prompt. Então cada prompt você vai gastar um crédito. E não faria sentido o Lovable te entregar algo perfeito com um único prompt. Afinal, ele ganha com os prompts que você digitaliza. Então, pense um pouquinho nisso. Eu vou pegar e vou passar para vocês alguns hacks que eu utilizo no desenvolvimento das minhas ferramentas. E nesse exemplo aqui, vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente pensou anteriormente. Vamos desenvolver um e-commercezinho, tipo uma plataforma semelhante ao do iFood, onde você vai ter ali a possibilidade de fazer pedidos, adicionar no carrinho, enfim. Como é que eu gosto de fazer? Tem uma frase que eu digo muito: não precisa inventar a roda porque ela já foi inventada, você só precisa personalizá-la. Então, ao invés de eu pedir para o Lovable criar uma roda e explicar para ele como deve ser a circunferência, é mais fácil eu pegar uma roda, mostrar para ele e, através desse parâmetro, ir desenvolvendo. Então, a gente tem várias formas de fazer isso. Se você já é expert na área, você já atua nesse mercado, você já pode passar diretamente para o Lovable Bibliotecas. Se você quer ter acesso às bibliotecas que eu utilizo de maneira gratuita, no link abaixo tem a nossa comunidade gratuita, onde eu passo isso de maneira simples e objetiva para vocês. Lá tem um link de todas as bibliotecas que eu utilizo no meu desenvolvimento. Porém, se você não é expert nessa área ou não está tão acostumado com a ideia de bibliotecas, tem uma maneira muito mais simples. Bom, no vídeo passado eu expliquei para vocês como utilizar as bibliotecas. Hoje eu vou te mandar ensinar uma maneira muito mais simples e que cá entre nós é a maneira que eu mais estou utilizando hoje, porque aqui está dando mais resultados. Que é o quê? Existem 3 sites. Eu vou me atentar a 2 que são os que eu mais estou utilizando, que são o Behance, o Dribble e o ThemeForest, tá? Esses 2 sites, os primeiros, né, o Dribble e o Behance, eles são sites onde as pessoas compartilham UX ou EU ou design de aplicativos de sites. Então, eu gosto sempre, antes de desenvolver o meu projeto, procurar por referências. Então, eu vou lá na Behance, eu vou no Dribble e digito, por exemplo, iFood ou Food Shopping. Então, imediatamente ele já me mostra vários templates, principalmente mobile, de layouts e componentes bonitos. Então, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa de mercado. Eu vou ver o que já tem de desenvolvido nesse mercado, principalmente na parte visual. Então, eu vou lá no Dribble, eu vou lá no Behance, pego algumas referências, baixo elas e coloco em uma pastazinha do computador. Tá? Feito essa experiência, feito esse estudo de mercado, pegando todas as referências, páginas de login, páginas internas, tudo que eu acho bonito e ter salvo em uma pasta, o próximo passo agora é ir para o Lovable e dizer para ele a minha ideia. Utilizando a mesma ideia que a gente conversou antes, tá? Prompts simples, sem complexidade. Entenda, o Lovable ele foi feito para pessoas iniciantes, então pode conversar com ele sem ser de maneira técnica que ele vai entender. Ele foi feito para isso. Então eu vou digitar de maneira bem simples. E o prompt que eu utilizei foi muito básico. Primeiro, eu peguei uma das imagens que eu quero tirar como referência, enviei para ele e digitei o seguinte prompt: me ajude na criação de um projeto em React onde será um cardápio digital. Crie o projeto do zero e a primeira página deve ter o visual semelhante ao que eu desenhei na imagem acima. Utilize a Magic UI Design. Essa última referência eu coloquei uma biblioteca que você pode ou não utilizar. Eu coloquei porque eu utilizo isso sempre como padrão. Por quê? Quando eu informo para o Lovable que ele deve utilizar uma biblioteca, isso vai me ajudar com que nos próximos prompts que eu venha digitar, ele utilize o mesmo padrão visual. Você já deve ter percebido que às vezes você pede uma coisa para o Lovable, quando você pede para ele fazer uma outra página, ele acaba utilizando componentes que não tem nada a ver ou que tem um visual diferente. Então, quando eu digo já no início do projeto qual a biblioteca ele vai utilizar, me resguarda de que ele vai utilizar o mesmo padrão de componentes para todas as páginas que ele for desenvolver. Em seguida, você vê que ele me entregou esse resultado. Não é um resultado tão legal, é um resultado bonito, mas não tão legal. Mas olha só o que algumas técnicas vão possibilitar
que essa aplicação fique mais bonita. Em seguida, eu pedi um prompt mais simples e mais didático. Eu simplesmente pedi para ele melhorar a visibilidade e a dinâmica do site e pedi também que ele alterasse a fonte do projeto. Só o fato de eu ter pedido isso para ele, olha só o resultado que ele me trouxe. Em seguida, eu pedi para ele criar uma outra página utilizando a mesma lógica. Só que nesse prompt eu adicionei algumas informações, como o que eu queria nessa minha página, que é a página onde o usuário vê os detalhes do produto que ele vai pedir. Que foi que ele já sugerisse para o cliente opções de bebida e opções de sobremesa no formato de card. Bom, e seguindo esse passo a passo, foi isso que ele entregou. E por último, eu pedi apenas para ele criar a funcionalidade do carrinho, tá? Que basicamente é o poder informar quantos pedidos eu quero, quais eu quero e pedir para ele adicionar no carrinho e eu pudesse editar, alterar e deletar. E por último, eu coloquei algo que seria bem legal, que eu pedi para que ele colocasse no sistema que a partir de R$ 59,90 em pedidos, ele ganharia o frete grátis. Então eu pedi para que sempre que o carrinho tivesse menos que R$ 59,90, ele informasse ali que se ele completar a barrinha, ele ganha o frete grátis. Técnicas basicamente que a gente utiliza para manter a fidelidade do cliente ou fazer com que ele sempre peça mais. Então, utilizando esse processo simples, que é pesquisa de mercado, verifica se o que você quer criar já tem por aí e pegue ótimas referências. Salve isso em um arquivo. Em seguida, pegue uma imagem, mande para o Lovable e digite de maneira simples e objetiva o que você quer. Se você não quiser um e-commerce, se quiser montar um sistema de barbearia, pegue uma referência, mande para o Lovable e diga: com base nessa referência, desenvolva um aplicativo de barbearia onde o usuário vai poder fazer agendamentos de barba ou cabelo. Pronto. E espera o Lovable te entregar algo. Você também pode, nesse prompt, adicionar já uma biblioteca para que ele padronize tudo que ele vai criar. Feito isso, não foca nas funcionalidades, login, registro, deixa isso para depois. Foca em você ter todas as páginas bonitinhas e modernas. Então, a partir disso, informa para ele uma fonte para o teu projeto. Porque você viu que a fonte já dá outro brilho, já dá outra cor. Então, informa uma fonte para o seu sistema para que ela já fique otimizada. Em terceiro, vai informando para ele deixar o teu sistema mais otimizado, seguindo tendências de UX e seguindo também os padrões que ele já tem desenvolvido. E por último, é basicamente só pegar as imagens que você salvou e ficar mandando para ele criar as novas páginas. E daí para frente é puramente criatividade. Nos próximos vídeos eu vou te explicar como é a construção do back-end. Depois que você montou tudo isso visualmente, todas essas páginas, como é que você vai fazer com que isso funcione, né? Você integralizar tudo, deixar online e ter a sua aplicação ali 100% funcional. Então, não se esquece de entrar na nossa comunidade, que tudo isso que eu te falei eu mostro passo a passo lá, mão na massa mesmo. Se você tiver dúvidas ou tiver querendo saber de alguma coisa como ingressar nesse mercado, a comunidade também tem lá usuários que vão te ajudar e vão te auxiliar. Então, é isso. Se quiser mais vídeos, deixa teu comentário o que você gostaria de abordar, se você gostou dessa aula. E deixa o seu joinha e se inscreve, porque isso ajuda muito. Então, é isso, pessoal.